Olá, como vai? Hoje vamos continuar a leitura do aprendizado da Bíblia, né? Do Davi, o aprendiz de Deus. Lemos até a visita de Jetro, o conselho de Jetro. E então agora vamos iniciar. Israel chega ao Monte Sinai. É Êxodo capítulo 19, versículo 1, né? No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Ó, Deus desceu no monte Sinai. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenha o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes. Disse-lhe então ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Tá. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou: É a voz de Deus. Lhe respondeu. E a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Agora, os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou na água debaixo da terra.
ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha, vou ler de novo, hein? Isso é importante. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Então a terceira seria filho, neto, bisneto, tataraneto, até a quarta geração, pelos pecados que os pais cometem. Mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Também, falar o nome de Deus toda hora. Ah, Deus, ainda mais quando é pra coisa errada, né? Ah, vai fazer uma maldade, tá com uma maledicência, seja do mais simples até a maior. E ele pega, Deus, me ajuda. Como? Não é de Deus, você está pedindo, está usando o nome dele em vão, e tudo bem toda hora ficar falando o nome de Deus por falar. Então também tem uma punição. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então o sétimo dia para nós seria o domingo. Se alguém souber aí, né? Eu acredito que seja o domingo. Aqui fala do sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vou repetir esse, hein? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, que isso é difícil para muita gente. Não é eu, tá? Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, também. Pessoa dá um falso testemunho contra uma pessoa. É a mentira combinada com o outro, né? Um falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Também nos dias de hoje é muito difícil. Não cobiçará a casa do teu próximo é a inveja. Tudo, né? Que o cara tem um carro, tudo. Status, poder, às vezes é uma boa função numa firma. É tudo isso, né? E não cobiçará a mulher do teu próximo. Hoje em dia a gente vê que isso também é muito difícil. Muita gente não respeita a mulher do próximo e faz até maldade para ficar com a mulher do próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui ele fala em boi e jumento, mas hoje em dia nos dias pode ser uma moto, um carro também, né? Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. Agora a lei do altar do Senhor. Sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmo que do céu lhes falei. Não faça ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Faça-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. De terra pode ser de barro, será? No caso, para Deus. Não, não é. Se souber aí, né? E as suas ofertas de comunhão, que é o dízimo. As suas ofertas
as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedra, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Então ele não quer que seja uma pedra lavrada ou esculpida, né? Que a ferramenta vai profanar Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Não entendi. Tá. Leis acerca dos escravos hebreus. É o título. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu e ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto. Ó, isso aqui também é interessante. Sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e essa tiver dado filhos, dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Daquela época, né? Se porém o escravo declarar, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como escravos. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros. Por isso seria deslealdade para com ela se o seu senhor a escolher para seu filho. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso será deslealdade para com ela se o seu senhor a escolher para seu filho. Lhe dará o direito de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Difícil esse entendimento aqui, hein? Mas depois eu leio, né, porque é bem complexo aqui. Se uma vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso será deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Tá. Leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar terá de ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá de ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair na cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá de indenizar o homem ferido pelo tempo que ele perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escravo com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Eram as leis, né, daquela época, então é meio, pra gente um pouco impactante, né? Mas é esse o aprendizado. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé
queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Esse aqui daqui é onde vem olho por olho, dente por dente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá de libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá de ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono ainda que alertado não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá de ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Então trocava dinheiro pagava, como se fosse uma multa também, né? Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá de pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, ele terá de pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Leis acerca da proteção da prosperidade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do sol nascer do sol, será culpado de homicídio. Tá. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. O que foi roubado for encontrado, se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumenta, seja ovelha, ele deve restituí-lo em dobro. Se alguém, isso é uma boa, né? Imagina, o cara te roubou, ele vai ter que pagar em dobro e ele poderia ficar preso ainda. Ele fica preso e ainda paga em dobro, porque às vezes o cara perde o bem e o cara só fica preso. Então ele teria que pagar o bem e ainda pagar o dobro. E que fosse com trabalho esforçado da prisão. Interessante. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Ou até o campo, se os bois forem lá, mas também era uma coisa que era difícil ter, né? Imagina, ali é bem árido, então é a lei, é da época. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Também outro que poderia até os dias de hoje, né? Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e esses forem roubados na casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que determine se ele lançou mão dos bens do outro. Se ele não lançou mão do bem do outro, dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, ele terá de fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá de fazer restituição.
Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá de fazer a restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha um compromisso, que não tenha compromisso de casamento, e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá de ser executado. Pensar que tem isso ainda também, né? Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se os fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor com grande ira, matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, e alguém necessitado que viva entre vocês, não cobrem juro dele. Não empreste visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-o até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo em que mais ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia a entreguem a mim. Vocês serão meu povo santo. Não coma a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Leis acerca do exercício da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, do mal, né? Sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer um pobre nem para favorecer o pobre num processo. Quer dizer, né, não acompanha, não minta, né, não perverter, quer dizer aqui, não é para não mentir, para acompanhar a maioria, né? Verdade é verdade. E nem se o cara for um coitado. Tá dizendo aqui, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vira o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de uma carga, não abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colhem sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restará ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Em 6 dias, façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Leis acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhe ordenei. Façam isso na época determinada no mês de Abibe.
pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar a um lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês, em suas terras nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até os Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor e os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras de ordenança do Senhor, eles responderam em uníssono, quer dizer, numa única palavra, uma vez só, uníssono. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Aspergiu deve ser tipo, né, fez assim, né?
Eu acredito que seja isso, depois eu vou procurar a informação. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Eles viram Deus como? Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu esplendor. Vamos lá. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: espere-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu à nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. As ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo, vermelho, linho fino, pelo de cabras, pele de carneiro tingida de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Agora a arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista a de ouro puro por dentro e por fora. Revista por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para elas e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeiras de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca. Não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca a tábua da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um ao outro com os rostos voltados para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A mesa e seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as no
nos 4 cantos dela, onde estarão seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas à borda, para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. O candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro, puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças com o formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada uma com um botão e flor. E 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada um com botão e flor. Assim será os seus 6 braços que saem do candelabro. As hastes do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com os seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, para que ilumine a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro. Faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado ao monte. O tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado, e de 10 fios de tecido azul, roxo e vermelho, e nelas mande botar querubins. Todas as cortinas internas, terão a mesma medida, 12 metros e 70 centímetros de comprimento e 1,80 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas interna. O mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouros, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja de um todo. Tabernáculo. Depois eu tenho que ver direitinho o que é tabernáculo. Pelo que eu vi aqui, tá falando cortina, é um local, né? Com o total de 11 cortinas internas de pelo de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1,80 metro e 80 centímetros de largura. Tá. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Complicado isso aqui para entender, hein? Né? Mas é como eu estava ensinando, tem um esquema para fazer, igual uma costureira, né? Tem que ter para colocar lá, já dava tudo pronto na cabeça, para a pessoa saber o que tinha que fazer com as cores e tudo. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha nas laçadas para unir a tenda como um todo. Quando a sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado e o que sobrar será pendurado dos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para ter uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro.
As armações do tabernáculo. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação será 4,5 metros, comprimento por 70 centímetros. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com os dois encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa madeira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo dela. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado do norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás dos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão de ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Eu li rápido assim, porque senão fica difícil, né? Ele está falando aqui o modo que tem que fazer o tabernáculo, que é um local, né? Tem tenda, tem cortina, tem a estrutura. Então vou ler mais rápido, porque às vezes essa parte fica meio difícil. Aí vai falar do véu, do altar, do pátio, do óleo, das vestes, a consagração, o altar, o incenso. Faça um véu de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Mande bordar neles querubim, pendure-os com um gancho de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes, coloque atrás do véu e a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançada de fios azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essas cortinas e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para elas 5 bases de bronze. O altar do holocausto. Faça um altar de madeira de acácia, será quadrado com 2,25 metros de largura e 1,30 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias de arpezão. Eu não sei o que é aspersão. Os garfos da carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio, Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino, trançado com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento, cortinas externa com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22,5 metros de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado também, com 3 colunas e 3 bases. A entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O
pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas e as tendas do pátio, serão feitas de bronze. Puxa vida. Então essa parte aqui, ela é difícil, né, porque ela ensina desde a Arca da Aliança, as cortinas. Tá, parei aqui o pátio, né? Então essa parte aqui eu vou ler depois para vocês. Eu vou ler só mais essa parte aqui para a gente parar as vestes sacerdotais. Então eu vou ler só mais esse pedaço aqui. O óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor do entardecer até amanhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração após geração. Interessante. Então, gente, eu li aqui até o... Eu estou no Êxodo, li do versículo 27 e parei no óleo para o candelabro, no capítulo 21. E eu irei continuar no versículo 28, as vestes sacerdotais. Então essa parte aqui ela é um pouco cansativa. Tanto que eu acredito que às vezes tem pessoa que vai ler a Bíblia e quando ela começa a ver que essa parte aqui parece que é até parte técnica, que fala... Interessante a gente saber o tamanho da arca, mas o tamanho da cortina, a altura da cortina, a largura da cortina, né? Não sei, a parte que vira para o norte ou para o sul, aí é interessante saber, mas esses detalhes mais técnicos, às vezes ele é cansativo, porque é muita coisa para ver, aí a armação, a estrutura, tudo isso, o comprimento, largura, altura, né? Então é um pouco mais difícil. Então, mas aí as vestes do sacerdote, o óleo, o candelabro, tudo isso aí é bastante coisa, e para ler, né, às vezes é um pouco cansativo, mas para mim é importante, que eu quero ler tudo, que às vezes tem alguma peculiaridade, alguma coisa diferente, alguma coisa que é interessante a gente saber. Mas às vezes você pula e fala, não vou ler não, porque aqui essa base aqui é mais técnica, sobre cores, azul, roxo, isso, aquilo, e a pessoa, não quero ler. Então eu leio, para mim pegar todos os detalhes, né? Então essa parte foi um pouco cansativa, mas iremos ler toda a Bíblia, toda essa Bíblia eu irei ler, eu irei pular, mesmo quando é cansativo, que você tem que falar as gerações, e ali você conta filho do filho, esse é filho do filho, e esse filho teve filho, não sei o que tem, filho. Então às vezes você pega ali uns 10 minutos só falando sobre o nome das gerações. E a pessoa às vezes não tem paciência de ver, e também ler é cansativo. Então por isso eu estou lendo, né? E eu espero que tenha trazido, ou esteja trazendo algum aprendizado, porque o nome do canal é justamente, né, o nome da informação. Então essa parte aqui foi um pouco mais maçante, mas a gente vai continuar. Na próxima tem 50 minutos de vídeo. Quero agradecer a todos e desculpe aí, às vezes a dicção não funciona bem, tenho que ler 1, 2 vezes, aí ver que o acento não é oxítono, não é paroxítono, e assim vai. Então a entonação às vezes também complica, e nem sempre eu estou com uma boa leitura, mas eu estou procurando me esforçar para trazer o aprendizado, a informação, né? Ainda falta muita coisa, mas de pouco a pouco, né, a gente vai lendo tudo. Quero agradecer a todos vocês e dizer que fiquem com Deus, que o nosso Senhor Deus e Jesus Cristo seja sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.